noite, eu voltei novamente aqui no ar. Aqui a voz de Newton Marques dos Santos. Um O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento, ei, um S de saudade. Já estava com saudade de ficar coladinho do seu lado. Cola aí em fila, em ritmo, e vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Direito à informação. Vamos às dicas, as minis pílulas do direito. É exatamente, nobres senhores. Receba aí os meus cumprimentos. Levanta da poltrona, folgado, e aumenta o volume. E vamos que vamos, nobres senhores. Um grande abraço para todos vocês. É muito bom te ver por aqui. Você que está chegando, eita coisa boa, vamos que vamos, aumenta o volume, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo no canal, fortalece agora. Nobres senhores, a temática dos crimes contra a fé pública. Vamos fazer uma análise complementar dos crimes contra a fé pública. O que é uma fé pública? Do contexto geral, a fé pública, ela é adquirir o quê? A confiança geral. Este ente, ele tem confiança. Ele tem o que? Legitimidade de algo que é necessário que a sociedade. O falso é o meio pela qual se faz lesar a fé pública. Vejamos agora os requisitos para a configuração destes crimes. A existência do dolo. Não existe crime de falsificação culposa, alteração ou imitação da verdade. Não existe na modalidade, na formalidade culposa. Já o material vai se referir aos elementos exteriores que compõem o documento. Pode ser feito por contrafação, alteração ou supressão. A ideológica que se muda é a ideia que deveria ter o documento, não expressa a realidade que deveria, ou seja, a simulação, pessoal, atribuição de dados falsos, a situação relativa à identificação da pessoa, o dano potencial, que é a idoneidade de falso, a quebra da fé pública tem repercussão em todo o meio social. Esse receio de repetição. O que diz o Código Penal? O artigo 289 da moeda falsa. Falsificar, fabricando ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Está registrado neste artigo, como seus demais incisos e parágrafos. Entretanto, senhores, acerca da doutrina, vai tutelar a fé pública entre a confiança na autenticidade e regularidade da emissão e circulação da moeda. Vai atingir o interesse coletivo. O crime de moeda falsa é caracterizado pelo aumento de valor quando se trata de alteração, não configurando o crime quando a alteração é para valor menor. Pois nesse caso, não há um risco para a coletividade. Você já recebeu moeda falsa? Dinheiro falso? Você já recebeu
o seu dinheirinho falso, até mesmo circulando no comércio, ou até mesmo de entidades bancárias que passou desatento ou desapercebido. Moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Excluídas, claro, aquelas que foram retiradas de circulação, aquelas convencionadas que utilizadas, através de fabricação, contrafação ou alteração, modificação, adulteração. A falsificação deve ser idônea, apta a iludir pessoas de diligência comum para colocar a fé pública em risco. Se alguém aparecer com uma nota de R$15, você saberá desde o primeiro momento que aquela nota não é verdadeira, porque não existe nota de R$15 e nem nota de R$25. Mas se alguém aparecer com dezenas de notas de R$20, pode ser iludido e no meio dessas ou todas essas serem falsas. A fabricação ou adulteração, para iludir, ela tem que ser idônea, apta a iludir de diligência comum para colocar a fé pública em risco. Se for absolutamente grosseira no artigo 17 do Código Penal. Se enganar apenas pessoas determinadas no artigo 17, súmula 13 e 73 do STJ. O elemento subjetivo é o dolo. Não há o que se falar em crime de moeda falsa de forma culposa. A consumação ocorre com a prática da conduta, independente de juízo, alguém, ou de que entre em circulação, desde que apta a iludir. É um crime, a tentativa é admissível, pois é um crime plurissubsistente. O artigo 291, petrechos, incrimina os atos preparatórios do artigo 289 do Código Penal, que é fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. O crime formal consuma-se com a prática de um dos núcleos, sendo permanente em possuir e guardar. A tentativa é admissível. A figura equiparada no parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Você já recebeu dinheiro falso? O que você faria quando você receber uma nota de R$100 falso? Você inutilizaria? Você a destruiria? Você passaria para frente? Ou você entregaria às autoridades? O sujeito que falsifica a moeda não será condenado pelo parágrafo 1º, pois é esperado que ele tome uma das condutas descritas. É pós-fato não punível. O crime descrito nesse parágrafo é formal, com exceção apenas da conduta vender, pois esse é material. Ainda a conduta guardar é crime permanente. Tem a forma privilegiada, o parágrafo 2º, que tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada restituição à circulação, ou restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É aquele que recebe a nota e de R$100 e passa ela para frente. Não se trata de um crime culposo, mas sim de um crime com menor reprobabilidade. No entanto, em que o sujeito está ciente da falsidade e repassa a moeda à frente, pratica o crime do parágrafo 2º,
consuma-se com a restituição. A tentativa é admissível, mas pouco provável. As qualificadoras no parágrafo 3º é punido com reclusão de 3 a 15 anos de multa. O funcionário público, o diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. E no inciso 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Parágrafo 2º. Ou seja, inciso 2, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. E no parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada. É crime próprio. Descreve os sujeitos ativos do crime. Os sujeitos ativos agem em razão de ofício. O inciso 1 se refere apenas à moeda metálica, enquanto o inciso 2 se refere apenas ao papel moeda. E no parágrafo 4º, a moeda é verdadeira, mas que é punível, e a circulação que ainda não tinha a circulação autorizada. Existe tipo de falsificação ou adulteração de moedas, de dinheiro, que é muito grosseiro. E outros são tão perfeitos que ela traz uma ilusão em qualquer, pode ser de dia, pode ser à noite, ela nos passa desatento ou desapercebido. A falsidade documental é uma tutela à fé pública. É a crença coletiva que deve recair sobre a veracidade e autenticidade de que dos documentos verdadeiros e autênticos. Para fins penais, é aquele que escrito, inteligível, que vai exprimir uma ideia de alguém. Esse conteúdo é que haja uma pessoa determinada, responsável pelo documento. Ainda é preciso que esse documento tenha relevância jurídica, uma relação no meio social. Vai necessitar aí de ter uma eficácia probatória no sentido de que ele é suficiente para provar a sua veracidade. A figura, a pintura, a foto podem compor um documento, mas não pode ser considerado documentos em si. Funcionário público é um conceito amplo, abrangente, válido para toda a legislação penal. O parágrafo 1º traz o que é uma equiparação que vai abarcar, trazer aí acerca do exercício, emprego ou função pública em entidades paralelas ao Estado. No artigo 297, falsificação de documento público. Falsificar num todo, em parte, documento público ou alterar documentos públicos verdadeiros. Documento público deve ser elaborado por quem? Pelo cara, funcionário público ou servidor público, criado no exercício das funções, com observância das formalidades legais. Entre um compromisso de compra e venda registrado em cartório, nobres senhores, não é um documento público, pois não foi elaborado por funcionário público. Entretanto, o registro em si é um documento público, mas o documento privado sobre o qual foi feito o registro, não. O documento público por equiparação. No parágrafo 2º, temos a referida lei. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador, ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros comerciais e o testamento particular. São documentos particulares que exigem o que maior proteção. São equiparados a documentos públicos por equiparação, emitido por paraestatais, entre elas as autarquias, INSS, empresas públicas de economia mista. Temos aí o Banco do Brasil,
a Caixa Econômica Federal. São de economia mista. Título ao portador, transferível por tradição ou transmissível por endosso. Declaração no próprio título, notas promissórias e cheque. Ações de sociedade comercial, qualquer tipo. Livros mercantis obrigatórios ou facultativos. O testamento particular. O cheque é sempre um documento público para efeitos penais. Não se ele não for mais transferível por endosso, ele será particular. Falsificar, reproduzir, emitindo o total, a criação completa ou parcial. Acréscimos ou alterar, modificar algo de forma idônea, apta a ludibriar em determinadas pessoas, possuindo potencialidade lesiva. O elemento subjetivo é o dolo, direto ou eventual. A consumação se dá com a falsificação, não precisando o documento ser utilizado. A tentativa é admissível, mas pouco provável. Exemplo: alguém me empresta o cheque. Você vai para preencher o cheque. E a pessoa, não, me dá aí o cheque. Deixa eu que eu acabo, eu vou preencher para você. E a pessoa preenche. E na hora de você colocar a sua assinatura no seu cheque, e a pessoa ainda te mostra, olha, é R$300. Coloca em cima do balcão, você passa a assinatura no cheque. E a pessoa, ó, tal dia eu te pago. E ele põe aqui no bolso. E ele assinou um cheque no valor de R$3.000. O que faria você nessa situação? Como seria a sua reação no dia que esse cheque entrasse no banco? Para sua surpresa inacreditável, você expediu o próprio documento. Você foi levado, induzido a um erro. A causa de aumento de pena, no parágrafo 1º, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da 6ª parte. Se for funcionário público, expedir corretamente o documento com o conteúdo falso, ele responde por crime de falsidade ideológica. Falsificação de documento público previdenciário. As mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, incluído pela Lei 9.983 de 2000, e no inciso 1, na folha de pagamento ou de documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possui a qualidade de segurado obrigatório, incluídos pela Lei 9.983 de 2000. Inciso 2, na carteira de trabalho e previdência social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, incluído pela Lei 9.983 de 2000. E no inciso 3, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com obrigações da empresa perante a Previdência Social, a declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado, incluídos pela Lei 9.983 de 2000. É crime de falsidade ideológica. O documento é expedido atendendo a todos os requisitos, mas o conteúdo é falso. A conduta a inserir ocorre quando a própria pessoa inclui dados, enquanto a conduta a fazer inserir ocorre quando uma pessoa age para que outro inclua dados. É crime comissivo e consuma-se com a conduta dolosa. Admite a tentativa. E no parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestações de serviços,
incluído pela Lei número 9.983 de 2000. É crime omissivo próprio e consuma-se a conduta dolosa. Não admite tentativa. Observa-se que os crimes previstos no parágrafo 3º e 4º são de competência da Justiça Federal. Falso documental e estelionato. Na súmula 17 do STJ, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido. E no 73, na súmula 73 do STJ, a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Existem essas exceções aí. É aquele documento que é falsificado grosseiramente. A competência é da Justiça Estadual para julgar esta pessoa. Assim, se a fraude se esgota no estelionato, ou tinha capacidade de iludir determinadas pessoas, mas em iludir alguém, o agente responderá apenas pelo crime contra o patrimônio. Falsificação de documento particular. O artigo 294. Falsificar num todo ou em parte documento particular, ou alterar documento particular verdadeiro. Será documento particular todo aquele que não seja público ou equiparado a ele. O crime de falsificação de documento particular possui todas as características do crime de falsificação de documento público. Na falsidade ideológica, do artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração que dele deva constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar o direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Por exemplo, no parágrafo único, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Não há criação, alteração ou supressão material. A ideia é falsa, embora o emissor seja legítimo. Não há que se falar em prova pericial, pois o documento preencheu todos os requisitos de emissão. A falsidade imediata ocorre, o próprio agente omite declaração que deveria constar, ou insere declaração falsa ou diversa. A falsidade imediata ocorre quando o agente se vale de terceiro para fazer inserir declaração falsa ou diversa. O elemento subjetivo é o dolo, com especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre. Eu diria, no parágrafo único, ocorre quando o agente é funcionário público e é criticado, pois o funcionário público já está incluso no caput. Quando se trata de documento público, fato que caracteriza bis idem. No entanto, a doutrina e jurisprudência têm o entendimento que não fica caracterizado o bis idem, pois o funcionário público tem maior do que responsabilidade. A consumação, omissão com a omissão é crime omissivo, próprio e não admite tentativa. Inserir, fazer inserir com a inserção é crime comissivo e admite tentativa. O objeto especial, o assentamento de registro civil, é mais grave porque todas as certidões posteriores terão como base a certidão adulterada e, portanto, conterão a falsidade. Atenção aos artigos 241 e 242. Os crimes autônomos. Crime de falsidade ideológica específica. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dá ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Dar, ceder, produzir atestado médico falso sobre fato relevante. O sujeito ativo é o médico, portanto é o crime próprio. O sujeito passivo é o Estado, a coletividade. O elemento subjetivo é o dolo direto eventual.
A consumação se dá com a entrega de atestado falso, maioria. Há também entendimento de que estaria consumado no momento da elaboração do atestado. A tentativa é admissível, caso o médico seja servidor público e aceite dinheiro para elaborar o atestado, ele praticará crime de corrupção passiva. O uso de documento falso. Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, ao que se referem os artigos 297 a 302. É um crime remetido, que não mais tem em si toda a conduta típica, mas faz menção a outros crimes. Assim, a pena tem pena variável dependendo do tipo de documento falsificado. É crime comum, com exceção do envolvimento na falsificação. Pressupõe que aquele que falsificou o documento irá fazer uso dele. Portanto, o crime descrito no artigo 304 é um pós-fato imputável. O sujeito passivo é a coletividade. O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual. A consumação se dá com a efetiva utilização do documento falso. Assim, o simples porte de documento não configura o crime. A tentativa é inadmissível para a maioria. Quando o irmão gêmeo pega CNH do outro, pratica qual crime no artigo 308? Pois o documento não é falso. A supressão de documento no artigo 305, destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outro, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Destruir, perda da forma, suprimir, fazer desaparecer, riscar, tornar inelegível ou ocultar, esconder documento público ou particular verdadeiro, objeto material de que não podia dispor. O elemento normativo relacionado à ilicitude da conduta é crime comum e o sujeito passivo é o Estado, a coletividade. O elemento subjetivo é o dolo direto de forma que há um fim especial, qual seja em benefício próprio ou de outro, ou em prejuízo. A consumação se dá com a própria conduta, pois é crime formal. A diferença entre o crime e o estelionato está na especialidade. O estelionato tem o fim de proporcionar benefício próprio e em prejuízo alheio, ao passo que o crime de supressão de documento tem o fim de proporcionar benefício próprio ou em prejuízo alheio. O estelionato é mais específico que a supressão de documentos. De outras falsidades. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outro. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. A falsidade pessoal recai sobre a identidade civil, não sobre a pessoa física. A esses 2 crimes se atribui subsidiariamente. Somente serão considerados se não forem meios para crimes mais graves. Possui subsidiariedade expressa. No artigo 307, atribuir, imputar, considerar a si mesmo ou a terceiro falsa identidade, conjunto de características peculiares de uma pessoa que permite individualizá-la. 308. Usar e empregar documento de identidade, interpretação analógica, alheia, pertencente a terceiro, ou ceder, dispor a outro documento dessa natureza, próprio de terceiro. O elemento subjetivo é o que é o dolo. No artigo 307, com um especial fim de obter vantagem, proveito próprio ou alheio, ou para causar dano ao outro. Artigo 308. Ceder exige especial fim para que dele se utilize. É crime comum e o sujeito passivo é a coletividade. A consumação ocorre com a conduta, vez que trata-se de documento formal. A tentativa é admissível quando plurissubsistente.
a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E no artigo 311, adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Por exemplo, do parágrafo 2º, se o agente comete, parágrafo 1º, se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. E no parágrafo 2º, incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Adulterar quer dizer falsificar ou remarcar, colocar nova marca, número de chassi, estrutura sobre a qual se monta a carroceria, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seus componentes ou equipamento, placas, remuneração, ou seja, numeração de vidros, motor, etc. A maioria entende que essa alteração descrita no caput deve ser permanente. Pessoa que coloca fita adesiva na placa para evitar o rodízio, entende-se que a maioria não há uma significante lesividade. A alteração não é de caráter permanente e a consideração de tal conduta como crime previsto nos artigos 311 seria desproporcional. Entretanto, se entende que o STJ tem afirmado que essa situação configura crime do artigo 311, pois pode trazer o que? Prejuízo, principalmente quando o veículo se envolve em acidentes. A supressão de número de chassi não configura esse crime, na medida em que não houve adulteração ou remarcação. O crime é comum e sujeito passivo é o Estado, que vai atingir a coletividade. O elemento subjetivo é o dolo. Não há uma finalidade especial. Os parágrafos 1º e 2º são causas de aumento de pena, aos quais se configura com a atuação do funcionário público no exercício de sua função. A consumação se dá com a alteração. A tentativa é admissível, pois o crime é plurissubsistente. Entre esses, temos as fraudes em certames de interesse público. Exemplo, aqueles que compram a vaga, ou aqueles que fraudam o sistema para beneficiar si ou outro. No 311, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outro, ou de comprometer a credibilidade de certame, conteúdos sigiloso. Inciso 1, concurso público. 2, avaliação em exames públicos. 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior. 4, exame ou processo seletivo previsto em lei. Entretanto, nobres senhores, relacionado ao bem jurídico, a lisura dos certames públicos, exemplo, é a participação de concurso de pessoas para a prova de delegado, em que foram compradas as vagas, é cancelado o concurso. Entretanto, esse conteúdo sigiloso de concurso, vestibulares, o elemento subjetivo é o dolo direto com a especial finalidade de beneficiar a si ou a outro, ou de comprometer a credibilidade do certame. O crime é comum, o sujeito passivo é o Estado, a coletividade. A causa de aumento de pena do parágrafo 3º se configura quando o fato é cometido por funcionário público e o parágrafo 1º descreve uma conduta equiparada que possui permitir ou falsificar como verbo do tipo. O parágrafo 2º vai descrever a qualificadora que ocorre quando resulta dano à administração. Relacionado ao concurso público, em que foi fraudado. Exemplo, quando tem um certame de um determinado concurso, você passa porque alguém pagou, está se beneficiando às custas alheias, ou passa porque sabe, ou, como diz por aí, pura sorte. A criação, senhores,
de um documento semelhante ao verdadeiro. É o papel semelhante, a impressão semelhante. A inserção de algo em documento verdadeiro. O documento é verdadeiro e se insere algo no documento. A retirada de informação de documento alterando-se a verdade. E no artigo 327 considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce o que cargo, emprego ou função pública. Equipara no parágrafo 1º, se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou funções é entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Nobres senhores, aí está a minha contribuição acerca dos crimes contra a fé pública. Um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento. Estou indo, mas eu já volto agorinha. Bom te ver por aqui. Receba o meu abraço e meus cumprimentos. Até mais, nobres senhores.